O livro infantil, ele tem uma ligação. A criança vive a história infantil por causa do faz de conta, Sim. da fantasia. O cordão umbilical da criança com a história. A fantasia, faz de conta, ela vive. E Deus usou a palavra dele conosco também com um elemento fantástico, que é a fé. A literatura infantil tem esse papel na vida da criança. Ela é um consolo, ela dá respostas. Ela ajuda a criança a decodificar esse mundo que para ela muitas vezes é tão difícil, né? Até mesmo para nós. A literatura infantil tem esse papel muito importante na vida da criança, de traduzir para ela coisas que ela não compreende. Sempre me vem à memória Jesus sentado e as crianças querendo chegar até ele, naquela clássica passagem bíblica, e os adultos impedindo. Aí que Jesus fala, não impeçais, né? Deixe que eles venham até mim, porque o reino dos céus pertence a eles. Quem estava impedindo? Adulto. Então, ao mesmo tempo que a gente assume esse papel de semeador, essa responsabilidade, parece que também a gente assume esse papel de bloqueador, né? Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Plenicast, que é o podcast da Plenitude. Se você ainda não me conhece, meu nome é Diogo Scremin e eu sou o host aqui desse podcast. Já há 2 anos gravando episódios e aprendendo muito aqui nessa sala. Hoje eu estou sozinho, eu sempre tenho um parceiro aqui que é o outro host, que é meu irmão Hugo, mas hoje ele está em um outro compromisso e eu vou ter a honra de gravar sozinho aqui com o meu convidado hoje. Ele faz falta, sempre me ajuda aqui nas entrevistas, mas hoje ele não pôde estar. Então, se é a tua primeira vez aqui, eu quero te pedir aquilo que nos ajuda muito. Vamos evangelizar através do YouTube? Saber que você pode ser uma pessoa que ajuda o YouTube a evangelizar pessoas? Sabe como? Se você curtir esse conteúdo, comentar aí esse podcast, se você compartilhar com pessoas, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. E esse conteúdo vai ser capaz de alcançar muitas pessoas no Brasil e até mesmo fora do Brasil. Então vamos dar essa força. Se você puder dar essa força pra gente, não te custa nada e pode alcançar milhares de pessoas. Apenas com um clique seu aí de curtir, esse podcast pode alcançar milhares de pessoas. Como você sabe, plenitudedistribuidora.com.br é o nosso site, onde nós vendemos livros e bíblias, trabalhamos também na evangelização do Brasil através do comércio aqui dos produtos, dando acessibilidade às pessoas. Então, se você quer comprar bíblias e livros com o melhor preço do Brasil, com entrega rápida, acessa aí plenitudedistribuidora.com.br, ou ainda, se você quer comprar em atacado, deseja revender os nossos produtos, acessa aí plenitudeatacado.com.br. Temos uma equipe aqui ao seu dispor, te esperando para te atender, para que você também possa lucrar com esses produtos. Então, acessa aí plenitudeatacado.com.br. Beleza? Eu quero apresentar meu convidado aqui hoje, que eu estou muito feliz de recebê-lo, Paulo Debs. Uma alegria recebê-lo aqui hoje. Antes de dar a palavra aqui a ele, eu quero falar sobre todas as atribuições desse homem, que eu conversava aqui com ele agora, falava, o senhor tem muitos dons e talentos. E olha só, você vai achar o mesmo que eu. O Paulo Debs, ele é ilustrador, ele é escritor, ele é poeta, ele é artista plástico, ele é cartunista, ele é compositor, contador de histórias. Descobri mais uma coisa que não está aqui, ele é músico também e palestrante para a educação infantil. Ele já publicou mais de 70 livros e recebeu diversos prêmios em salões literários e de artes. Ele é conhecido por transformar valores e princípios em narrativas visuais que encantam e educam as crianças e adultos. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É uma honra estar aqui na Plenitude. Já dei uma passeada aqui no ambiente, vi a grandiosidade que é essa empresa na distribuição de livros. E é o cheirinho que eu gosto, cheiro de livro, né? Então, Diogo, muito obrigado por me receber. E para quem ainda não me conhece,
Sou o Paulo Debs. Um pouquinho disso que ele falou, na realidade eu sou um curioso. Tudo isso que ele falou aí é mera fruto da minha curiosidade em querer investigar, aprender como é que se faz. E acabou tudo isso me trazendo aqui para a gente passar esses momentos aqui batendo papo. Muito obrigado por me receber, então, Diogo. Paulo, como que começa? Quero conhecer um pouco mais da sua vida, um homem, um menino tão cheio de talentos assim e de dons. Como começa a sua vida no Evangelho? Como você conhece Jesus? Como começa a sua caminhada com Cristo? Olha, minha caminhada com Cristo começou dentro da minha casa mesmo. Eu nasci num lar cristão, né? Um lar presbiteriano, meu pai era presbítero. A minha casa era um ponto de pregação. Eu tenho um irmão que já falecido, que ele fez seminário. Tenho um outro que é pastor leigo. Tenho uma irmã também das artes, que ela é terapeuta com arte, já fez muito trabalho com terapia com arte, professora de artes também. Vinha conversando com a minha esposa e falei assim, o meu pai, ele escrevia poesias para minha mãe, tinha uns versinhos, e o meu avô, por parte da minha mãe, gostava de arte, de fazer uns desenhos, desenhou a casinha dele lá no sul, descendente alemão ele, então tinha o desenho da casa dele lá. Eu acho que acabou isso daí geneticamente entrando na nossa família. A minha irmã, eu tenho outro irmão também que tem esse dote das artes, de desenhar. E eu nasci nesse seio aí, onde a Bíblia se fazia presente na minha vida. Lembro da minha mãe lendo histórias para mim na cama, os cultos domésticos na copa lá de casa, com toda a família reunida. Aos sábados, o ponto de pregação, onde eu abria os portões lá de casa para receber a vizinhança. Então, eu nasci nesse meio, em meio também a alguns livros que meu pai tinha, uma enciclopédia de capa vermelha lá, que eu me deliciava ali sentado na varanda, conhecendo histórias de mitologia, histórias da humanidade. Tipo uma Barça. Tipo uma Barça. E também tinham histórias bíblicas envolvidas ali naquela enciclopédia, falando de autores famosos do mundo, onde eu acabei me identificando com Júlio Verne, um autor de ficção, as histórias dele, os personagens dele, a forma que ele desenvolvia as suas narrativas. Tudo isso foi impregnando em mim desde criança. E acabou fazendo, talvez, já semeando dentro de mim, colocando essa semente do que ia florescer anos mais tarde, né? Então eu cresci dessa forma, descobri o desenho como uma forma até mesmo de terapia na minha vida, porque em meio a essa família feliz, nós fomos também acometidos de uma doença degenerativa, minha família, que acabou acometendo meu pai, tios, irmãos. Eu tenho irmãos hoje também com essa doença. E o desenho, a arte também serviu para mim como uma terapia. Eu me refugiava nela para me esconder, me abrigar, me consolar diante desse ambiente da doença que acabou dominando a minha casa, onde eu vivi. E acabou tudo isso criando, né, esse ambiente, esse solo fértil, que acabou se tornando fértil dentro de mim, de eu desenvolver essas ideias e essas curiosidades em querer aprender tudo isso. Daí se formou esse garoto que eu me considero uma criança até hoje, muito lúdico. Eu gosto muito de brincar com criança, gosto muito de viver tudo isso da minha infância e passar hoje para os meus netos, passei para os meus filhos, estou passando para os meus netos, tudo isso que ficou da infância dentro de mim. Por isso que tamanho é a importância da infância na vida da criança.
né? Agora, o senhor contando isso sobre a sua Sim. casa, sobre o seu pai ter livros, Aham. isso é numa época em que o acesso ao livro era muito mais difícil do que é hoje. Sim. Então, a importância de uma casa de pais que realmente disponibilizam isso para os filhos dentro dos seus lares, né? Não, isso é verdade. E você colocando assim, eu vou remetendo à minha memória. Eu lembro mesmo dos livros que tinham lá em casa, as seleções, sabe aquele livro, Seleções? Ele é uma coletânea de várias informações científicas, tinha sempre um conto, uma história, piadas. Ele era bem diversificado, Seleções, bem conhecido. E lá em casa, meu pai era assinante. E eu tinha acesso também, que também era um banco de dados, de informações muito interessantes. O meu irmão também, esse que é pastor leigo, ele também tinha os livros dele, que falava de fé e ciência. Ele sempre gostou muito desses assuntos, que eu acabei também tendo acesso a esses livros e buscava sempre ali curiosidades. Lembro-me de um marinheiro que foi engolido por um esturgião, um peixe bem grande, de dimensões enormes, e sobreviveu alguns dias na barriga desse peixe. Eles faziam uma alusão à história de Jonas. Então, cientificamente, ia comprovando que o que acontecia na Bíblia era possível mesmo, não eram mitos. E tudo isso acabava solidificando a fé dentro de mim, né? Então, eu fui amparado por tudo, por todos esses livros, por todas essas pessoas. Deus sempre colocou bons homens e boas mulheres ao meu redor, que eu admiro, e eu os tenho numa galeria assim, bem especial. Deus me colocou homens e mulheres muito especiais na minha vida, que acabou me forjando como um ser humano desde criança. E isso se tornou para o senhor uma profissão muito cedo? O senhor trabalha com isso já há muitos anos? Livros infantis ou não? Então, a escrita, ela seguiu assim. Ela, então, ficou incubado dentro de mim tudo isso daí, que já eram paixões minhas desde a infância. O desenho, então, já me acompanha ali, eu acredito, desde os 10 anos de idade, quando eu comecei a desenhar mesmo, buscando fazer algo de mais qualidade. Já começou desde cedo, né? Muito grato a um colega meu de infância, o Francisco, que me acompanhava lado a lado ali, a gente desenhava junto. Ele já era um exímio desenhista e eu aprendi muito com ele, um incentivador e tanto. E então, tudo isso já estava incubado dentro de mim, onde, posso pontuar assim, aos 35 anos de idade, eu participei e mandei um texto para um concurso de contos e poesias infantis na cidade de Barueri aqui. E o senhor é de São Paulo ou o senhor é do Rio? Agora a gente vai fazer uma viagem. Eu nasci no Espírito Santo, Vitória, no Espírito Santo. Meu pai foi militar, foi fazer um curso de especialização no Espírito Santo, nasci lá. Depois ele voltou para o Rio de Janeiro, no término do curso, e eu fui criado no Rio de Janeiro. Com 20 anos de idade, eu saí do Rio para cursar também. Estudei fora, aqui em São Paulo, interior de São Paulo. Após a conclusão do curso, fui destacado para Brasília. Morei 6 anos em Brasília. Depois pude optar em voltar para o Rio ou São Paulo. Optei por São Paulo. E acabei ficando por São Paulo mesmo, onde aconteceu. Eu morando em São Paulo, participei desse concurso aos 35 anos de idade. Concurso de contos e poesias infantis, com a poesia Matilde Alagosta Fofoqueira. E acabei conquistando ali um segundo lugar, que acabou se tornando um start na minha vida. Eu comecei a ter curiosidade sobre o escrever para a criança. E como eu já tinha isso dentro de mim, essa ludicidade infantil, o brincar com meus filhos, tudo isso já estava guardado dentro de mim. E nessa poesia da Matilde, eu externei isso daí, através de uma lagosta que não sabia controlar a língua,
colocando apelidos nos bichos no fundo do mar, e depois tendo um final onde um provérbio acaba dando a lição da história, eu pude aflorar o que já estava incubado, guardado dentro de mim. E a Matilde acabou depois se tornando meu primeiro livro. 1 ano, 2 anos depois desse concurso, a Matilde se tornou o meu primeiro livro infantil. E aí eu vejo muito a vida com as sinalizações de Deus, né? Eu vi isso daí como uma sinalização do que eu estava fazendo, estava agradando por eu ter conquistado um segundo lugar. Eu acho que eu fiz a coisa certa, a receita certa. E depois o livro Matilde, ele foi muito bem aceito também e me abriu portas com outras editoras. Ele que iniciou a Matilde, que iniciou essa jornada aí. E então eu fui vendo essas sinalizações, as respostas, né? As editoras gostavam. No momento onde não tinham redes sociais, Sim. onde a literatura cristã infantil, ela estava muito limitada. A Bíblia, era sempre a Bíblia saindo com ilustrações diferentes, um texto diferente, recontado de uma forma diferente. Mas eu via dentro de mim, assim, a literatura cristã merecia ter o glamour da literatura infantil. Eu tenho uma devoção muito grande pelos grandes autores infantis. Hans Christian Andersen, La Fontaine com as suas fábulas, Esopo com as fábulas também famosas, né? Fredo. Então, Júlio Verne. Eu acho que eu queria fazer uma literatura digna como esses fizeram, mas com o nosso crivo cristão. Sim. Embasado na nossa doutrina, no nosso ensinamento, né? Mas fazer de uma forma bem lúdica, brincalhona, com fantasia, sem não abrir mão disso daí, desses ingredientes de uma boa história infantil. E foi assim que eu fui norteando o meu trabalho. Bem autêntico, aquilo que eu sou realmente eu passo nos meus livros. Muitos personagens, atitudes deles são atitudes que eu já vivi, atitudes que eu tomaria Sim. se eu fosse eles. Então ele é bem honesto aquilo que eu escrevo, que é fruto da minha própria vivência, do que eu entendo de mundo. Então foi assim que a literatura surgiu na minha vida e tem seguido já esse caminho aí de 27 anos, né? Esse ano eu fiz 27 anos que eu escrevo literatura infantil. Meu Deus, quase a minha idade. Tá bom. Tá novinho. E antes disso, o senhor fazia o quê? Porque se são 27 anos, o senhor tem uma corrida já maior do que isso, o senhor fazia o quê antes? Sim. Então, aí profissionalmente, né? Então, aí entra um paradoxo na minha vida, sabe? Eu até, para quem não me conhece, eu jogo esse enigma. O que você acha que eu já fiz nessa vida? Qual foi a minha profissão, né? Hoje eu sou aposentado nessa profissão que eu exerci mais de 30 anos. Diogo, o que você acha? Se você não buscou no Google... O senhor trabalhou essa profissão, o senhor estava em que cidade? Então, o senhor trabalhou em qual cidade? Eu saí com 20 anos de idade do Rio de Janeiro porque eu vim fazer um curso no interior de São Paulo. Eu passei num concurso e eu estudei no interior de São Paulo, ali na cidade de Guaratinguetá. E depois eu fui designado para servir em Brasília. Então, onde se é servir, deve ser exército. Eu passei 6 anos em Brasília servindo no Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos. Eu trabalhei na aeronáutica, na área de desenho, que eu fui um especialista. E tem um ramo na aeronáutica que tem os especialistas da aeronáutica, onde eu me especializei em desenho. Que legal. Em várias áreas de desenho técnico, arquitetônico,
Nós estudávamos um pouco de cada área do desenho. O artístico também estava presente, onde esse daí eu já dominei facilmente. Mas junto a isso, eu também tinha instrução militar, eu era um militar. Eu tirava plantões, né, serviço armado. Então, eu vivi essa dualidade na minha vida, né, quase que um paradoxo. Eu já escrevi livros infantis com minha pistola do lado, num momento de folga ali do meu plantão, e eu estava desenvolvendo uma ideia, e foi ali que eu desenhava e escrevia, e começou a surgir assim a minha vida artística, como que uma identidade secreta do Batman, paralelo à minha vida militar, né? O senhor chegou a escrever alguma coisa sobre sua vida militar em alguns dos livros, ou não, usando como base ou não? Não, nessa parte eu não coloquei em nenhum livro meu essa questão. O militarismo, ele era rígido, né, com todas as suas questões, é um sacerdócio, onde eu acabava, mais uma vez, usando a arte como uma válvula de escape, como na minha infância eu havia usado, vivendo aquele momento da doença lá da minha família. O militarismo, ele surgiu na minha vida, eu sustentei a minha família com essa profissão, mas acabou que a arte também me deixava, era um refrigério para mim. E quando o militarismo ele se apresentava cada vez mais duro, assim, rígido, mais eu empregava força naquilo que eu estava produzindo. Foi um momento assim onde que eu fiz mais livros infantis. Naquele momento foi naquela época de dureza como militar, onde o meu nome no segmento da literatura infantil aconteceu. Foi nessa época, porque eu saí numa sede louca de escrever mesmo, de produzir. Quanto mais, muitas vezes, a vida militar me espremia, mais saía o suco, o caldo para produzir a literatura infantil. Deus fez assim com a minha vida. Eu creio que realmente é bem inusitado como tudo aconteceu. Eu já usei um exemplo que eu morei em Santo André, quando eu vim morar em São Paulo, e nós moramos numa casa onde uma florzinha amarelinha brotou no jardim, nos fundos da nossa casa. Numa terra fértil ali. Foi natural ela ter brotado ali. Mas a mesma flor brotou na calçada da nossa casa lá, totalmente de cimento ali, mas numa rachadura, a mesma florzinha brotou ali. E acabou que ela se destacava mais ali do que no meio de um jardim. Aquela florzinha me chamava atenção. Em meio à dureza do cimento, através de uma rachadura, ela brotou. Então eu faço uma analogia com essa minha vida. Através da dureza, muitas vezes, da vida, da profissão que eu estava conduzindo, Deus produziu uma rachadura, onde a flor, o seu talento, aquilo que ele gostaria que brotasse, e ela brotou. Em meio a esse ambiente mesmo, surgiu a literatura infantil e eu comecei a me dedicar muito a ela, sabe? Me dedico ainda até hoje. Talvez a minha produção tenha diminuído um pouco, natural pela idade também. Mas eu continuo incansável em ficar pensando, em produzir. Toda hora tá vindo livro novo. Já terminei um outro agora. Já tá aguardando. Tem pelo menos uns 5 projetos em andamento. Que legal. Então tá sempre... A minha mente é sempre incomodada por ideias. O que o mundo mostra e eu fico vendo o que eu posso traduzir para a criança, para que ela entenda isso, ou seja um consolo para ela diante desse momento que nós estamos vivendo de mundo, né? A literatura infantil tem esse papel na vida da criança. Ela é um consolo, ela dá respostas. Ela ajuda a criança a decodificar esse mundo que para ela
muitas vezes é tão difícil, né? Até mesmo para nós. Sim, e cada dia é mais difícil. Não é? Se torna tantas situações incompreensíveis. A literatura infantil tem esse papel muito importante na vida da criança, de traduzir para ela coisas que ela não compreende. E todas as ilustrações dos seus livros Sim. são feitas à mão mesmo? São. Hoje à mão ainda? Hoje à mão ainda ou o senhor já usa algum meio Sim. digital? Para quem quiser ver, olha só que livro bem ilustrado. Esse é um lançamento pela editora Vida, do selo Vida Kids. O Semeador de Virtudes. Olha só. Olha a qualidade das ilustrações do nosso irmão Paulo. Então esse é um lançamento, depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Sim. Então olha só, uma história em quadrinhos. Então para que você entenda o trabalho de um ilustrador, de um homem que ama o evangelho e que quer comunicar com as crianças verdades da Bíblia através da literatura, olha só. E que qualquer criança, a criança não precisa ser de um lar evangélico para ler os seus livros, né, Paulo? Sim, eu procuro fazer uma literatura onde eu não abro mão, como do meu nome, Debs, D-E-B-S. Uma literatura infantil, para mim, ela tem que ser divertida, divertida. Ela tem que apresentar um conteúdo dinâmico para a criança, onde ela vê vários assuntos ali, através das imagens também, que seja divertida. Que ensine uma literatura que canalize para um ensinamento, que ela termine a leitura e agregue valores para a vida dela. Uma literatura que brinque, que seja lúdica, que leve a criança a se deleitar com as ilustrações, com as palavras, brincar com as palavras, como eu também faço muita poesia. Eu gosto que ela brinque com as palavras, com as imagens também. Então, a literatura infantil tem que ser brincalhona. E o S, que é o ingrediente principal, que faça sonhar. Que a criança viaje com a imaginação nas páginas de um livro. Então, não pode faltar para mim, numa literatura infantil, esses 4 ingredientes. E, como você perguntou, eu já vivi as várias técnicas como ilustrador. Eu já ilustrei com guache, aquarela, tinta a óleo, que eu já pintei quadros também. Então, lápis de cor, giz de cera, já trabalhei, já transitei por todas essas técnicas. E agora, depois de velhinho, eu conheci o iPad. Isso. E um programa muito específico do iPad, o Procreate, que você pode desenhar e fazer todas essas técnicas através dele. Então, me propiciou assim, um recurso para essa parte do desenho, que é uma parte manual, que dá trabalho, que dá dor de cabeça, que você força a vista. E o braço também dói. Eu já fiz um livro que eu estava com tendinite no braço, sofri, mas concluí o livro. Essa HQ, ela deu trabalho. Confesso que tinha momentos que eu não aguentava mais, é muito desenho. Mas levei até o final, talvez o espírito militar sempre entra dentro de mim, não. Vamos cumprir a missão, né? Missão dada, missão cumprida. Porque não é só ilustrar, tem que pensar também na história Sim. no todo, né? E a forma que eu escrevi esse livro também, ela foi uma forma também bem curiosa. O meu processo criativo, de vez em quando, vem a ilustração primeiro na minha mente. E eu ilustro já para me empolgar, e depois eu escrevo. Entendi. E tem vezes que eu escrevo e depois paro para ilustrar. Esse daí, eu ilustrava umas 10 páginas, levava para o computador e escrevia os quadrinhos para eu não esquecer o enredo da história. E depois voltava, desenhava mais 10 e a história ia desenvolvendo na minha cabeça conforme os próprios personagens conduziam. Eles tinham vida. Ela falou tal coisa agora, ele teve tal comportamento e tal. Eles estavam vivos na minha mente. E eu desenhava a cada página assim, sem pensar, praticamente. Vamos ver o que. A história está indo, vamos embora. Ia conduzindo.
Como ela tem o meu norte dela foi a parábola de Jesus do semeador, isso daí, os passos da parábola do semeador, né? O semeador semeou entre os pássaros, comeram a semente, caiu nos espinhos, entre as pedras e nos espinhos, e depois caiu na terra fértil, né? Eu seguia esse roteiro, mas cada região que ele passou por ali, como é que vai se comportando, né? E tinha coisas que aconteciam muito de momento, sem eu ter planejado. Então foi uma história bem viva, uma experiência diferente para mim. Então cada obra minha, eu vivia foi fruto de uma experiência, de uma vivência, de um insight diante do que o mundo está vivendo, mas essa obra foi viva. Ela foi saindo à medida que eu escrevia. Foi bem interessante, O Semeador de Virtudes. E que ele veio depois do livro das Virtudes Bíblicas. Sim. O livro das Virtudes Bíblicas é um livro que é uma reedição com a editora Vida. Esse livro eu lancei em 2000, lá 2000, 2001, uma editora do Rio de Janeiro, que depois morreu, né? Parou. Mas eu tinha muita esperança que esse livro ele é muito bom. E eu falei assim, Vou pegar um aqui, veio para a mão caiu nas mãos da editora Vida, que ela viu com os olhos que brilharam, os olhos da editora Vida. Teve o brilho que realmente esse livro merecia, com o profissionalismo, o cuidado, o requinte, sabe? Então se tornou um livro clássico, muito bonito. O que realmente eu sonhava para esse livro. Então ele é uma reedição. E um livro infantil de 90 páginas. Sim. E é com o tema que rege a minha vida, virtudes, né? As virtudes são o ingrediente da nossa vida. É o tempero da nossa vida. Vou mostrar para as pessoas aqui em casa, olha só. O livro das Virtudes Bíblicas. Sim. Olha só que coisa linda para você dar para o seu filho, tirar ele da tela. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, Paulo. Verdade. Então, o que são? Explica um pouquinho sobre essas virtudes bíblicas que o senhor faz aqui nos livros, Paulo. Então, o livro das virtudes, eu fiz uma seleção de algumas virtudes, né? Responsabilidade, disciplina, amizade. Fiz uma seleção de virtudes assim que são bem básicas, digamos assim, que não pode, como que virtudes fosse faltar na nossa vida, mas eu fiz essa seleção dessas bem básicas de relacionamentos, né? E fiz uma seleção de histórias bíblicas que se encaixam nessas virtudes, ou onde essas virtudes são enfatizadas na história. Jonatas com o amigo dele, o Davi, com seu amigo Jonatas, num momento bem assim peculiar ali das 3 flechas. Eu acho muito interessante esse momento da vida dos dois, que eles lançam umas 3 flechas para avisar um ao outro, muito bacana. A verdadeira amizade é provada diante das maiores adversidades. Isso. Então eu faço uma seleção dessas histórias para compor esse livro daí. Então é um livro muito rico. Eu coloquei algumas em forma de poesia, que eu sou seduzido por poesia. Olha, né? Lázaro saindo. Olha que desenho lindo, muito bem. Olha que legal. Essa é uma amizade, uma amizade que foi além da morte, né? Verdade. Então Jesus amava essa família, né? E como ele amava, trouxe de volta o amigo dele. É verdade. Então uma amizade verdadeira, isso aí. Você faz coisas, como Jesus falou, né? O verdadeiro amigo dá a vida pelo outro, né? E Jesus trouxe a vida ao outro. E o legal é que o senhor desenhou Jesus aqui com uma cara muito mais de um homem da Palestina realmente do que um Jesus europeu, né? O ilustrar Jesus é complicado, né? Tem muitos que até não gostam. Mas é um símbolo, né? É lógico. É só uma representação gráfica. Eu não tenho nenhuma
questão em retratar como foi Jesus, não busco historicamente como era Jesus, não é. Isso daí é apenas uma representação gráfica. A história, o conteúdo, a mensagem, ela sempre tem que ser mais importante do que qualquer recurso que você usar, né? Para o pregador, ele pode fazer 1001 malabarismos ali, mas a mensagem ela tem que ser o foco principal. As ilustrações para criança têm um grande peso, né? À medida de crianças de 0 a 3 anos, a ilustração, a cor, até mesmo se tiver cheiro, é importante para ela ter o apego ao livro, já ter o interesse por uma obra literária, né? Começa desde pequenininho mesmo. Sim. E à medida que a criança vai crescendo, é uma fórmula básica. A ilustração vai diminuindo, a aparição dela, a interação dela com o texto, e o texto vai tomando mais vulto, né? Dá uma corta aqui para mim, Gabriel. Olha só, quem sabe aí em casa. Só de olhar aqui, ó, esse desenho, você já sabe que história é. Que história é essa? Comenta aí. Sabe aí da sua casa? Uma história bem famosa da Bíblia. Muito legal. Então, a Bíblia, para mim, é um palco também para você criar, né, toda esses quadros de imagens, né? São histórias maravilhosas, né? E Deus, ele usou a escrita, né? Ele usou o cordão umbilical conosco, que é a língua, né? O idioma, a escrita. Isso é o nosso cordão umbilical. Nós estamos ligados agora aqui, o Paulo e o Diogo, por um cordão umbilical, que é o nosso idioma, nossa língua. A gente troca aqui, né, vários símbolos através das palavras. E Deus fez isso, né, para nos transmitir os ensinamentos dele, a mensagem dele principal, que era Cristo, né? Usou muito simbolismo, o tabernáculo. É uma galeria de simbolismos ali que tipificavam Jesus, né? Quando Jesus veio, o tabernáculo estava nele, né? Exato. O sangue, a presença dele, a palavra, o verbo entre nós. Então, Deus, na sua sabedoria, nos conquistou. A Bíblia nos conquista pela palavra, pelas histórias, pelo encantamento das histórias. O livro infantil, ele tem uma ligação. A criança vive a história infantil por causa do faz de conta, da fantasia. Essa é o cordão umbilical da criança com a história. A fantasia, faz de conta, ela vive. E Deus usou a palavra dele conosco também com um elemento fantástico, que é a fé. A Bíblia se torna encantadora para o cristão graças à fé. Senão, ela é um livro que relata momentos da história da humanidade, onde, para alguns, o dilúvio é um mito, a história de Adão e Eva é um mito que representa tal, como outras histórias de outros povos, né? Que tem os seus Adões e Evas. Exato. Também tem os seus dilúvios, tem os seus deuses, tomando a mesma postura, o mesmo comportamento, a mesma narrativa de Deus. Só que a Bíblia foi a origem. Deus deu origem a tudo, né? A toda a criação, subcriação humana, né? A mitologia e a outras histórias. É através da criatividade de Deus de ter nos deixado esse legado literário, né? Da história dele. Então nós, como subcriadores, o homem, criamos também as nossas histórias. Os povos criaram as suas histórias, passando as suas histórias, seus ensinamentos. Também, né? E nós, eu como um escritor de literatura infantil, passo os conceitos cristãos através da linguagem escrita, da linguagem da imagem, né? Da linguagem plástica também, gráfica, para que a mensagem se perpetue, né? A gente continua esse papel aí criativo de Deus, né? E a gente pega um livro como esse, por exemplo, o livro das virtudes bíblicas.
É um livro que ensina as virtudes que todo ser humano precisa praticar, que toda criança deve aprender a exercer, Sim. mas baseado na Bíblia. Então não Sim. é um livro para cristão apenas. Não, sim. É um livro para todo pai e toda mãe que quer, que tem a intenção e que deseja que seus filhos tenham virtudes que fazem parte da vida de um ser humano. Honestidade, obediência, bondade e tantas outras, né? Não, isso, Diogo. Como eu te falei no início, eu fui cercado de homens e mulheres que eu honro muito, porque eles fizeram o papel deles, de homens e mulheres, cada um cumprindo o seu papel. E isso marcou e deu base para a minha vida até hoje. Eles cumpriram seus papéis, relatando para mim, dialogando comigo através de virtudes da vida deles. Então, o livro das virtudes, eu desejo que ele também faça esse papel. Junto com um pai, uma mãe, ou um tutor de uma criança, possa agregar valores para que ela cresça alicerçada, fundamentada em virtudes, principalmente virtudes geradas pela palavra de Deus, né? Sim, e esse livro, O Semeador de Virtudes, são essas virtudes sendo semeadas pelo Ravel. Sim, o Ravel, ele faz parte de um povo, os logosianos, são de logose, logos é palavra, né? Então ele vem desse povo daí, ele é um logosiano, que de geração em geração é escalado determinado para divulgar a filosofia desse povo, a sabedoria desse povo para outras nações, né? Ele cumpre um papel de um missionário, digamos assim. E ele interage aí com várias situações, um povo acometido pelo medo, né? Eu uso um pássaro gigante aí, que fica atormentando um povo lá com medo, né? E o Ravel chega nessa situação, nesse momento aí, e declara algumas virtudes lá de como você venceu o medo. Depois se depara com um povo que tem um reino nas pedras, eu coloco as pedras como a incredulidade. E o Ravel também faz algumas declarações que vão de encontro a essa questão. Depois os espinhos, que eu trato como aflições, como vaidades na nossa vida. E ele também vai de encontro a essa situação, sempre ensinando alguma virtude que vai tentar mudar aquele quadro. Mas como na parábola do semeador, essas situações não vão se modificando. Sabe, ainda não caiu em terra boa. Foram sucumbidas diante dessas questões. Até que ele, já desanimado, vai chegar num local onde ele vai ver que floresceu ali a mensagem de um logosiano que passou por ali há muitos anos atrás, né? Então a grande mensagem do Semeador de Virtudes é o final do livro. Vale a pena continuar a semear. Que legal. É um imperativo que eu coloco ali, semeie, sabe? É uma missão nossa. Você não tem como. Aquele que ingressou no arado, segurou o arado. Sim, Lucas 9. O que segurou o arado não tem mais como olhar para trás. O nosso papel é continuar a semear. Então, a grande mensagem do Semeador de Virtudes é essa. Essa responsabilidade nossa. Principalmente para com as crianças, esse ser em formação. Esse ser que precisa de todo esse acolhimento, de todo o ensinamento. Semear. Continuar a semear para eles. Talvez, muitas vezes, você não vai ver, muitas vezes, aquilo que você semeou florescendo tão imediatamente. Mas tenha certeza, como aquilo que aconteceu na minha vida. O seu filho vai levar as sementes das virtudes, a semente da história da sua família, a semente da palavra de Deus, daquilo que você passar de conhecimento espiritual para ele. Ele vai guardar dentro do coração
e em dado momento vai florescer. Eu tenho essa fé, eu tenho essa certeza aí. Então, o nosso papel é semear. Né? E o que os pais precisam entender, talvez pais que estão nos ouvindo, né, Paulo, que a importância da literatura na vida de uma criança é aquilo que boas literaturas, Sim. e aquilo que é semeado hoje no coração delas está formando o adulto do amanhã. Isso é verdade. Então, os pais hoje preferem dar um celular para os seus filhos, Sim, do que investirem dinheiro numa boa literatura. E o que o senhor faz hoje é uma guerra contra isso, porque houve uma mudança muito grande na nossa sociedade, sim. né, com a introdução massiva de meios eletrônicos de comunicação. Isso tem roubado a infância das crianças, né? Isso daí, é roubar a infância das crianças. Né? Quem é que rouba, né? Quem é que impede? Sempre me vem à memória Jesus sentado e as crianças querendo chegar até ele, naquela clássica passagem bíblica, e os adultos impedindo. Aí que Jesus fala, não impeçais, né? Deixe que eles venham até mim, porque o reino dos céus pertence a eles. Quem estava impedindo? Adulto. Então, ao mesmo tempo que a gente assume esse papel de semeador, essa responsabilidade, parece também a gente assume esse papel de bloqueador, né? Porque o adulto, ele tem as questões dele, né? O Oscar Schmidt, lá, o jogador de basquete, ele falava que a diferença do adulto para a criança é o preço dos seus brinquedos. O adulto começa a querer brinquedos maiores, diferentes. Mas se tiver uma criança próxima a esse adulto, essa criança já também vai querer esses brinquedos, né? Sim. É o caso dos celulares, né? Das tecnologias. O adulto usa e naturalmente vai cedendo, a criança vai tendo acesso sem limite, né? Parece que deveria ter uma cerca mesmo de limite. Meu filho, daqui para cá é com o papai, com a mamãe. Você fica aí. Um dia, como até mesmo os pesquisadores colocam, até 2 anos de idade, a criança não ter acesso a tecnologia nenhuma e depois tem uma dosagem de tempo para que elas usem, né? Então, quem é que faz isso? A responsabilidade de quem? É desse mesmo semeador. Para que mais tarde, depois, não veja que a semente não floresceu, né? O porquê que não floresceu. Né? Ao mesmo tempo que você semeava, você soltava os pássaros. Ao mesmo tempo que você caminhava e estava jogando semente, você jogava pedra em cima. Sim. Ou, ao mesmo tempo que você estava semeando, você jogava uma rama de espinhos por cima. Como esperar que vai cair em terra fértil dessa forma? Vai ter terra fértil para florescer dessa forma. Então é responsabilidade nossa também fazer esse gerenciamento. Eu penso no seguinte, não deixe o seu filho se criar. Sim. Não tem essa palavra, está se criando, hein? Ou está querendo se achar, né? Não deixe seu filho se criar. Não deixe ele se achar. Sim. Porque alguém está criando ele. Coloque limites. Não se engane. O mundo está criando ele. Sim. Então recai sobre nós essa grande responsabilidade, onde Deus declara isso no Deuteronômio, capítulo 6, se não me falha a memória. É o Shema, né? É o chamado dele. Ouça. Primeiro de tudo, só há um único Deus. Um único Deus de Israel. É isso que você tem que ensinar. E faça isso amarrando na sua testa fitas escritas, com filactérios no braço, né? Aquelas caixinhas que eles levavam, e com os ensinamentos ali. Cola no imã na geladeira. Coloca no armário do quarto dele, Deus te ama, ou uma passagem bíblica diariamente. Enfim, dá o teu jeito
mas fala que só há um Deus, o Deus de Israel. Então Deus fala isso, usa a tua criatividade. Conta histórias antes de dormir. Eu li agora recentemente estudos que uma história antes de dormir, você ler antes de dormir, ou ler uma história, ouvir uma história antes de dormir, acalma. A criança está cada vez mais acelerada. Ela já tem um aceleramento dentro dela. Natural, não é? Que é criança. Ela quer absorver tudo. Tem muita energia. Quer absorver tudo ao seu redor. Você leva uma criança de um ponto a outro, nesse ponto a outro é lá, né, meu filho, que a gente vai chegar. E ela chega lá já cheia de conhecimentos, porque ela viu uma árvore, ela viu um cachorro ali, ela viu um menino ali, ela viu uma bola. O sentido da vida. Né? Ela vai, tudo é conhecimento para ela. Ela tá em formação, o cérebro dela. Uma criança até os 6 anos de idade, o cérebro dela, 90% está formado. O restante até 25 anos, o cérebro tá na sua anatomia adulta. Imagine o que de conhecimento, de experimentações de emoções que muitas vezes a gente não conhece. É birra, é choro sem mais nem menos, é uma irritação que nós não entendemos. E muitas vezes já reprime ou faz alguma questão, mas é que ela está se formando também emocionalmente. Sim. Lógico, algumas vezes precisa ter uma retenção, tem que ver os limites dela. Mas é um cérebro que está botando tudo nos seus cantinhos. Ele está se organizando. Por isso, quando eu falo, não deixe o seu filho se criar, não deixe ele sozinho tentar organizar o cérebro dele. Vai ser complicado. Ele vai botar muitas vezes coisinhas em gavetinhas que não eram para ser postas. E depois é um adulto que vai ter que passar lá por umas terapias. Não, meu filho, você tinha posto numa gavetinha errada, é para essa gavetinha aqui, tá bom? Sim. Aí depois é uma complicação para consertar um adulto, né? Então, essa é um momento da vida da criança que está em formação e o pai, a mãe, aquele adulto próximo tem essa participação fundamental em formar esse ser. É uma responsabilidade muito grande. É um jarro, né, que você está moldando ali. Sim. Como Deus mesmo nos coloca, né? Como somos um jarro na mão de um oleiro, né? Sim. É um filho, é um ser que está se formando nas nossas mãos. Como você quer ver esse jarro no final? O meu filho, ele fez Você tem quantos filhos? Eu tenho 2. O Vinícius e a Lívia. A Lívia já tem o Benjamin e a Sofia, que são meus netos. O Vinícius está lá para Europa estudando, dando continuidade aos estudos dele de arte. E o Vinícius, ele falava para mim, pai, a aula de cerâmica é uma aula complicada. Fazer um jarro, fazer uma cerâmica é complicado. Tem uma técnica que vai ao forno depois. Se na formação dali, se você não fizer tudo corretamente, o ingrediente, as coisas certinhas, o jarro depois ele trinca, ele vem sem brilho, porque tem cerâmicas, tem técnicas que vêm brilhosas, sai brilhante dali, lindas. Parando para pensar, é assim a formação de uma criança. Como você quer que depois ela saia do forno? O forno é esse mundo que a gente está vivendo. Tenebroso. Não vai aguentar. Vai trincar. Não vai ter brilho. Não vai ter valor para refletir. Por quê? Lá, na hora de moldar, na hora de juntar os ingredientes, fez errado, negligenciou, não teve o cuidado. O meu filho falava isso, pai, é um momento muito cuidadoso. Então, olhando por essa forma, quando Deus nos coloca como um jarro, né, que muitas vezes precisa quebrar de novo, aí dói. Sim.
Aí depois, como adulto, ter que quebrar e refazer. Fica mais difícil. É difícil. Ou se não, vai fazer aquilo que é a palavra sinceridade, que é o sem cera, né? São as pessoas que a gente vê, muitas hoje em dia, todas trincadas, que passaram ceras ali para tentar nos mostrar uma imagem que não é. Aí a gente vai se deparar com pessoas assim. Sim. Trincadas, que elas próprias passaram ceras para se mostrar diante de nós, meros enganadores, mas que diante do calor do mundo, da vida, essa cera em algum momento vai mostrar suas rachaduras. Então é que eu penso assim, cada vez mais me conduz a responsabilidade de escrever seriamente para as crianças. Que eu me coloco na vida dos pais como um parceiro. Nunca como um substituto da educação do pai, da mãe, um livro. Um livro nunca deve tomar esse lugar. A não ser a palavra de Deus. Sim. Que também é uma parceira nossa, se a gente permitir. Sim. Não é? É um Deus que não invade. Ele bate a porta. Você quer que meu livro contribua na formação dos teus filhos, da sua família? Deus é assim. E eu, educadamente, também falo dessa forma. O meu livro, eu coloco uma ferramenta, um parceiro. Tem um livro, o Provérbios em Fábulas, que é um outro clássico da Editora Vida. Eu me deparo com muitos pais que me mostram o livro assim, caindo aos pedaços, porque ele fala, meus filhos toda noite pedem para ler uma fábula para eles desse livro, Paulo. Então é isso. É um momento, o livro é isso, daí é esse parceiro para você, como pai, como mãe, também parar um pouquinho a sua vida e entrar nesse mundo da fantasia com seu filho. Para, através de uma boa história, é aí que vem o diferencial de você escolher um bom livro, uma boa história, cooperar com tudo aquilo que você está ensinando para os seus filhos. Seja um cooperador, possa contribuir para firmar e validar mais ainda os valores que você tem passado para os seus filhos. E o senhor produziu isso no seu filho também, porque o seu filho também trabalha com artes. Isso, acabou que na minha família, o Vinícius também gosta de música, de arte. Ele fala, pai, quando eu crescer eu não quero fazer nada do que você faz. Eu acho que não foi bem assim. Ele também gosta dessa área de artes. Que legal, Paulo. Sim. Então é isso, né? A gente vai, querendo ou não, geneticamente, e pelo nosso comportamento, nosso testemunho, você vai formando o seu filho, que vai replicando isso daí, né? E dando continuidade à sua história também. Sim. Geneticamente, né? Falo que ele é a minha cara. A minha filha também, você olha, tem um pouquinho de mim, da minha esposa. E eles vão, anatomicamente, né? Sendo uma imagem nossa. Um cristão também deseja que espiritualmente também possa levar os valores que a gente também desejamos transmitir para eles, né? Que eles levem para a vida toda e continuem a perpetuar, né? E hoje o senhor tem livros lançados pela Editora Vida, como alguns desses Sim. que nós falamos aqui. Agradecer a Editora Vida também pela ponte, trazer o senhor até aqui, para que a gente pudesse bater esse papo sobre literatura infantil. E o senhor também tem os livros por sua editora, que é a Debs, né? Editora Debs. Sim. Então, nessa minha jornada na literatura infantil, transitei por várias editoras, posso dizer as maiores, Deus me deu essa honra. Todos foram grandes parceiros na minha vida, em ter acolhido essa produção minha e ter tornado ela materialmente como um livro, né? Eu sou muito grato a todos eles e de todos, a Editora Vida continua junto comigo nessa parceria
maravilhosa nesse momento assim de redes sociais. O mundo tomou uma nova forma, né? Sim. Continuo muito escondido nas redes sociais, mas eu apareço. A minha frase é essa: eu não quero seguidores, eu quero leitores. Sim. E Deus tem construído isso na minha vida. Tem muitos leitores que não refletem meu número de seguidores, mas eu tenho aprendido a transitar também por esse novo universo. E a Editora Vida tem feito essa ponte de fazer publicando as minhas obras e também fazendo essa ponte de eu aparecer em podcasts. Olha só, uma honra, e eu sou muito grato a eles. E nessa jornada aí acabei sentindo naturalmente a necessidade de eu dar continuidade a esse meu ministério. E há 7 anos atrás eu iniciei a Debs Editora, a nossa própria editora, eu e a minha esposa. Iniciamos ali com um livro só, e esse um livro deu suporte para os outros. Hoje nós temos 21 títulos. Lançamos um agora que juntam 3 paixões da minha vida: dinossauros, Bíblia e desenho. Eu ensino a desenhar com os dinossauros. Histórias. Isso, é um kit. Vem um livro, um bloco de desenho, uma história para um desenho para colorir, adesivo. Então é um livro onde eu uso os dinossauros como meros atores das minhas histórias ali, das minhas narrativas, onde eu uso o livro de Provérbios também para dar um embasamento espiritual, mas um diferencial, uma cerejinha do bolo. Tem um QR Code, onde você acessa vídeos, onde eu ensino a desenhar cada dinossauro do livro. Então é um momento de desliga celular, para tudo. Aí sim, vamos usar as telas para um propósito bem legal. Aí ali a criança pode ver um passo a passo de eu ensinando a desenhar o dinossauro, onde o papai, a mamãe, a criança junto podem participar ali de confeccionar um desenho juntos e, quem sabe, despertar como despertou em mim um ilustrador, um desenhista, um contador de histórias futuro, né? Então é uma forma também de eu continuar semeando a arte na vida das crianças. É bom o pai entender a mãe entender que eles têm que ensinar a criança como criança, porque por vezes os pais querem passar ensinamentos bíblicos como se passa para um adulto, e é diferente. Sim. Precisa usar não sei se existe essa palavra, essa ludicidade para as crianças entenderem, né? O nome disso podemos colocar uma adequação, né? Sim. Para cada idade, uma forma de contar histórias, o livro apropriado para cada idade, para a criança entender, ter amor pela leitura. Se ela não gostar de ler um livro simples, como vai sentir vontade de pegar a Bíblia para ler também, né? Porque a leitura é essa paixão, é essa construção. Você começa desde pequeno. Sim. E nesse mundo automatizado que a gente vive, né, que é tudo imediato, é tudo rápido, a leitura de um livro acaba requerendo do leitor isso, né? Paciência para ler, disciplina, assimilar, né, o texto. Tem pessoas que têm que ler várias vezes para poder entender. Assimilar as imagens também. Então tudo isso é uma construção, é um processo onde se começa desde criança. Então o pai entender isso daí, até mesmo o comportamento do seu filho. Tem pessoas que é mais pela imagem do que pela o ouvir, né? Ou escrever ali ou ler. Entender também o comportamento do seu filho, para tudo contribuir para um ser humano completo, né? Pleno. É o que eu busco através da literatura, essa parceria com os pais, né? E hoje, em breve, os livros vão estar disponíveis aqui na Plenitude também. Ah, mas que bom. se hoje as pessoas quiserem
encontrar os seus livros? Qual que é o site de vocês? Bem, muito fácil, é o meu próprio nome, né? Debs, é a nossa família, debseditora.com.br. Você vai encontrar livros que tratam sobre o medo da vida, o sentido da vida, tudo de uma forma bem lúdica. Livros com foguetes que viajam pelo espaço buscando o sentido da vida. Tem os dinossauros, tem um menino com medo da vida, se esconde num barril. Eu uso muito simbolismo para a criança entender questões, muitas vezes, de comportamento, de emoções psicológicas e espirituais. Então, acaba a criança tendo uma facilidade do entendimento desses assuntos através de uma história criativa e bem divertida, acima de tudo. Aí tem que gostar de ler o livro. O senhor que é um ávido leitor, ama livros, com exceção da Bíblia, quais são os 2 livros que mais marcaram a sua vida? Com exceção da... Olha, essa pergunta é boa, hein? Marcaram, olha, os livros do meu autor predileto, Júlio Verne. Viagem ao Centro da Terra. Volta ao Mundo em 80 A Dias. Volta ao Mundo em 80 Dias. 20 Mil Léguas Submarinas, A Ilha Misteriosa e tantos outros. Porque Júlio Verne, os personagens deles, que ele usava na história, eram personagens com caráter. Eles tinham caráter, os personagens. Eles eram focados, obstinados, determinados. Eu gosto de Júlio Verne por isso. Os personagens, a construção dos personagens deles eram muito boas. E os meus outros livros são os clássicos maravilhosos. Os ditos contos de fadas. E eu não tenho censura nenhuma em falar da importância deles na vida da criança. Sim. Sabe? Eles ajudam muito a criança a entender o mundo. Sim. Os verdadeiros contos, conhecidos como os contos maravilhosos. Então eles como Cinderela, A Bela Adormecida, o clássico. Não os desdobramentos depois que fizeram deles. Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e os 7 Anões. Então esse compêndio aí dessas histórias, né? Essa coletânea fazem parte da minha vida. E depois mais atuais, os Tolkien, C.S. Lewis, a forma como eles abordaram o imaginário nosso, né? O imaginário do ser humano. Sim. Que a gente carrega isso mesmo, nato. O ser humano já tem esse imaginário. E eles trabalharam muito bem esse simbolismo. O Tolkien da forma dele, C.S. Lewis também, nas colocações dele. Então eles são fascinantes, eles são importantes na vida de um jovem leitor, da criança. Então são os meus favoritos, que eu indico também para o pai, a mãe, aplicar na vida dos seus filhos para que eles cresçam também de uma forma, principalmente, saibam selecionar seus livros quando estiverem maduros, serem leitores críticos. Isso é muito importante. Sim. O seu trabalho é admirável, Paulo. Obrigado, Diogo. Muito lindo. Tive a oportunidade de conhecer melhor. A gente passa tantos livros nas nossas mãos aqui. Sim. Todos os dias, então você imagina que são aproximadamente 7.000 SKUs diferentes aqui. Então, sim, por vezes a gente não tem vivência com todos os livros, acaba não dando tempo, uhum. Né? A vida é tão corrida também. Então, às vezes, o que chega nas nossas mãos ali, a gente olha, e hoje eu tive a oportunidade de olhar os seus livros, eu fiquei admirado com o seu trabalho. Daqui a pouco meu filho vai estar alfabetizado e eu vou querer que ele já leia Ravel, que ele possa deleitar no livro das virtudes bíblicas. A gente já conta histórias, mas que ele possa também, muito em breve, ler as suas histórias, e vai ser uma alegria para mim. Ai, que bom. Uma honra poder fazer parte da sua família também, Diogo. O senhor deseja escrever até o seu último dia aqui na Terra?
Isso, eu já me imaginei assim, eu desenhando, tendo algum infarto, alguma coisa assim. Aí ficar o meu último desenho ali, sabe? Com a caneta jogada em cima da mesa. E Assim. isso pode ser um final legal. Aí alguém termine o desenho pra mim. Não vai ser eu, porque eu sou ruim de desenho. Ah, então tá bom. Eu sei que lá no meu computador tem muitas histórias que eu nem sei se eu vou conseguir publicá-las, mas é um desejo de continuar a construir. Eu me coloco assim como um marceneiro, sabe? Eu não tenho esse glamour de escritor, nem de ilustrador. Eu sou um marceneiro que quero construir um móvel que te sirva muito bem, Que legal, que possa te ajudar, sabe? Eu me vejo assim, é um trabalho árduo, é cansativo, dá dor de cabeça, sabe? Tem que estar atento às medidas para depois o armário não sair todo torto ali, a porta não fechar. Quem é marceneiro sabe disso. Cumprir direitinho tudo, os critérios, para deixar um móvel que possa te servir muito bem. Então é isso. Se Deus me proporcionar ainda mais vida, aí vamos continuar a construir móveis enquanto ele permitir. Paulo, que Deus o abençoe. Foi um prazer passar essa 1h15 aqui. Obrigado, Diogo. Sentado falando sobre algo que é tão importante para a nossa nação e para as famílias brasileiras, que é a literatura, que são os livros. Sim. Falar que o senhor me deu muita calma também, que o senhor é um homem muito calmo, então isso me trouxe mais paz no meu coração ainda. Ah, que bom. E obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Diogo. E eu espero que a gente possa ainda ter muito contato e continuar nos falando fora daqui também. Amém. Que assim seja. Obrigado. Pessoal, e aí? Curtiram esse conteúdo? Olha só que bom conteúdo. Que conteúdo importante. Poxa, Diogo, mas eu não tenho filhos. Mas você conhece alguém que tem. Você tem sobrinho, você tem primo. Crianças que precisam, pais que precisam ouvir sobre isso e realmente educarem os seus filhos com uma boa literatura. E olha só essa mesa aqui repleta de literaturas, nosso cenário repleto de literatura, porque nós entendemos a importância da literatura, de uma boa literatura na vida das nossas crianças. Tire o celular dos seus filhos. Tire as telas do seu filho. Entregue a ele livros. Entregue a ele aquilo que tem valor. Esses vídeos curtos de 15 segundos, 20 segundos, estão destruindo o cérebro da sua criança. Esse excesso de dopamina está matando a criatividade dos seus filhos de pouco a pouco. Então, dê a eles o que tem valor, histórias que eles vão carregar para o resto da vida deles, e histórias que moldarão o caráter das suas crianças, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e lembre-se, você pode ser um semeador também, ajudando com esse conteúdo para que ele possa ser espalhado a muitas pessoas. Deus te abençoe e até a próxima.